Bom dia, amigos. Pequena, Nessa pequena videoaula, vamos tratar um pouco sobre o uso dos porquês, que acaba provocando algumas confusões, dadas suas variações aí para certas pessoas. Vamos tentar mostrar as diferenças entre eles no modo mais didático possível. Então vamos lá. São quatro variações, então, né? A gente tem o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. O porquê separado sem acento, ele sempre vai se relacionar a uma pergunta. Então, sempre quando você faz uma pergunta começando com o termo porquê, é separado sem acento. Então, os exemplos: por que você não foi à festa? Por que este produto custa caro? É uma maneira de você verificar se é o caso de usar o porquê separado sem acento, é, é, fazer essa correlação desse termo porquê separado sem acento com por qual motivo. Então, se você conseguir colocar o termo por qual motivo na frase e der certo, é porque separado sem acento. Ambas as locuções, né, elas estão relacionadas a uma pergunta, né? Então, no caso aqui embaixo, aqui, ó, por qual motivo você não foi à festa? Acaba equivalendo a mesma coisa do que o porquê você não foi à festa. O porquê separado sem acento, ele também é usado em perguntas de forma indireta. Então, olha o exemplo. Gostaria de saber muito por que você não foi à festa. Ou seja, não é uma simples pergunta. Por que você não foi à festa? Até tem digamos aqui, tem um tom de ironia, alguma coisa assim, né? Gostaria muito de saber por que você não foi à festa. Tem um ênfase, alguma coisa assim. Enfim, o porquê está no meio da frase, mas tratando-se de pergunta, ele é separado sem acento. O porquê junto sem acento, ele não guarda dificuldade. Se o porquê separado sem acento relaciona-se à pergunta, o porquê junto sem acento, ele se relaciona à resposta. Então, para a resposta, claro, que estava, por que não foi à festa, é porque eu estava sem carro. Então, é porque junto sem acento. Lá atrás, o exemplo, por que este produto custa caro? Porque ele é feito de ouro. Então, da mesma forma lá que o porquê ele tem um termo que pode ser alterado, né, para ver se é o uso dele, esse porquê junto sem acento também equivale ao termo pois. Então, se você tiver em dúvida sobre o uso do porquê na frase e encaixar o termo pois, é porque trata-se de porquê junto sem acento. Então veja só, porque eu estava sem carro, pois eu estava sem carro, mas ele sempre vai se relacionar à resposta, ok? O porquê separado com acento não guarda nenhuma dificuldade. Se o porquê separado sem acento diz respeito a uma pergunta, o separado com acento também diz respeito a uma pergunta. A única diferença é que o porquê vai no final da frase. Então, toda vez que você fizer uma pergunta e colocar o porquê não no início ou no meio da frase, e sim no meio, você vai acentuar o porquê. E ficando do seguinte modo, exemplo, né? Então, você não foi à festa por quê? Então, o que aqui ele leva um acento circunflexo. Este produto custa caro por quê? Vendo que o porquê está no final da frase, acentua-se a frase, mas ele também, do mesmo modo que o porquê separado sem acento, ele sempre vai estar relacionado a uma pergunta. A distinção é simplesmente que o porquê estará no final da frase. O porquê junto com acento talvez é o
que guarde um pouco mais de dificuldade, mas nada assim absurdo, dificuldade assim relativa em relação aos demais, porque como vocês viram não é difícil decorar o uso dos porquês, né? Mas esse daqui ele vamos dizer assim, um porquê ele equivale a um substantivo, então ele pode ser qualificado. Olha o exemplo, ele quero saber o porquê você não foi à festa. Então você, tratando-se de um substantivo, você utiliza o artigo o antes dele, né? Quero saber o porquê você não foi à festa. Então, na condição de substantivo, ele pode receber adjetivos que o qualifiquem. Você apresentou um belo porquê para não ir à festa. Veja que você está qualificando o porquê. A razão que ele não foi à festa foi uma bela justificativa, que se entenda de modo irônico, né? Aqui, o que se quis dizer aqui, né? Você apresentou um belo porquê para não ir à festa. Então, mas veja que o porquê ele está sendo qualificado, porque ele é um substantivo aqui no caso. E se é substantivo, ele é junto com acento. Outro exemplo disso, porque substantivo com qualificação veja a frase, é um porquê frágil para justificar o preço desse produto. Então, o porquê aqui no caso, ele está sendo qualificado pelo adjetivo frágil. Então, dessa forma, se você está conseguindo qualificar o porquê, ele é um porquê junto com um acento. No final aqui eu coloquei aqui só por um interessante, né? Quando a gente fala assim, os estudos dos porquês, mas tá, nós vamos estudar os porquês, mas qual porquê a gente cita que nós vamos estudar os porquês? A gente cita o porquê junto com acento, porque aí a gente está se referindo ele no formato de substantivo. Então é incorreto dizer assim, veja ali no final, o estudo dos por separado ques, ou o estudo do porquê, o estudo do porquês. A única forma correta de falar o estudo dos porquês é usando o porquê junto com acento na qualidade de substantivo. Amigos, é isso que tinha para falar. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa, o vídeo é curto, volta, mas vocês viram que é bastante elementar a distinção. Eu desejo para vocês um bom dia e bons estudos.